Ok, estamos gravando aqui. Bom, então vamos dar início ao colóquio, né? Bom dia a todos. Com grande satisfação que nós da Comissão de Colóquio do Instituto de Física da UF, né, damos seguimento aos colóquios em 2023. Hoje a gente tem o prazer de receber o destacado professor da USP, o professor Caetano Miranda. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite do colóquio. Então, como de praxe, né, um breve resumo da trajetória acadêmica do professor, né, só para contextualizar. O professor Caetano é bacharel em Física Aplicada, mestre em Física e doutor em Ciências pela Unicamp, com um período sanduíche na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, né? Foi pesquisador associado no ICTP, International Center for Theoretical Physics, na Itália, e seguido de um pós-doutoramento no Instituto Tecnológico de Massachusetts, né, o famoso MIT. Foi professor assistente na Kyoto University, no Japão, e na Universidade Federal do ABC, entre 2009 e 2015. E desde 2015 é professor do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. O professor Caetano é coautor de dezenas de trabalhos científicos, com um grande número de citações, e é bolsista de produtividade em pesquisa 1D do CNPq. Né? O professor Caetano realiza suas pesquisas científicas na área de física de matéria condensada, nanociências, ciências dos materiais e energia, e também realiza diálogos expandidos com atividades de ensino e extensão através de projetos com o setor produtivo, empreendedorismo social, ciência e arte. Bom, então eu deixo a palavra com o professor Caetano, que vai apresentar para a gente o colóquio intitulado Para um Mundo Melhor, Contribuições da Física dos Materiais para o Desenvolvimento Sustentável. E só mais um detalhe, quem quiser fazer pergunta durante a apresentação, pode fazer, só levantar a mão que eu vou estar monitorando aqui. Então, Caetano, por favor, fique à vontade. Perfeito, professor Gabriel. Eu vou compartilhar aqui meus slides. Sim. Você já está vendo? Sim, estou vendo aqui. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, do professor Gabriel e também do Pedro Venezuela para estar ministrando esse colóquio. É realmente uma pena que não está acontecendo de forma presencial, porque alguns dos pontos que eu vou estar trazendo aqui, acho que talvez a experiência em si, ela é mais interessante do que eu estar comentando ou passando algum vídeo aqui para vocês, né? Então, na verdade, nesse colóquio, o que eu gostaria de estar trazendo seria algumas discussões e projetos que a gente vem desenvolvendo no Instituto de Física, aqui da Universidade de São Paulo, tentando, né, resolver problemas que estão ligados ao desenvolvimento sustentável. Então, como o professor Gabriel comentou, fiquem à vontade de estar trazendo perguntas aí ao longo do seminário, né? Bom, o nosso grupo, o grupo SAMPA, né, que é Simulações Aplicadas a Materiais, Propriedades Atomísticas, a ideia aqui é estar conectando as propriedades na escala atomística de materiais para estar atacando problemas que estão ligados à indústria e inovação no Brasil, em particular, né? E as ferramentas que a gente utiliza são simulações moleculares em multiscala, né? E aí daí uma das, talvez, tecnologias que a gente vem introduzindo nesses estudos é a realidade virtual, daí o interesse de poder estar fazendo essas experiências também presenciais. E aqui eu trouxe dois problemas que nós abordamos, né, ao longo nos últimos tempos, que estão ligados a você fazer design de materiais, né, usando essas ferramentas, né, com realidade virtual, aprendizagem de máquina e simulações moleculares. Uma primeira vai estar ligada a aplicações biomédicas e aeroespaciais, e a segunda vai estar ligada a um outro problema, que é de captura, sequestro e uso de CO2, né, que a gente está bastante envolvido nesse processo através de um centro que a USP está sediada na USP, que é o Centro de Inovação de Gases de Efeito Estufa. Bom, então eu vou começar com um desafio que acho que por boa parte nos últimos anos a gente acabou se envolvendo muito com projetos ligados à parte de energia, né? Principalmente ligado à indústria de petróleo e gás, mas recentemente vários dos nossos projetos eles estão inspirados nos chamados Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Que é uma agenda das Nações Unidas,
que a ideia é que até 2030, ou seja, daqui a menos de uma década, a gente possa estar atacando diversos problemas que estão ligados, né, a você estar erradicando a pobreza, protegendo o planeta e melhorando a vida e perspectiva de todos em todos os lugares, né, conforme a chamada das Nações Unidas. Bom, então, vários dos projetos que eu vou estar comentando com vocês, de alguma forma, vão estar dialogando, né, com dentro dessa perspectiva. E a ideia aqui, de fato, foi inspirado nessas motivações, a gente criar uma espécie de design de materiais, pensando em termos de um mundo, para um mundo sustentável, né? Então, essencialmente, várias das aplicações aqui vão estar ligadas a aplicações ligadas à energia, né, ou ambientais, dentro de um aspecto de multiscala, né? Bom, e para a gente chegar, na verdade, né, dentro desse... tá atacando esses problemas, né, em particular ligados à questão da energia, o nosso grupo acabou se envolvendo bastante com projetos ligados a combustíveis fósseis, né, que é a exploração de petróleo e gás, ou seja, tecnologias que, de alguma forma, né, contribuem, né, para o ambiente, né, de uma forma negativa. Ao mesmo tempo, se houve um certo investimento, né, de estar entendendo como a gente poderia tornar mais limpa, né, de alguma forma, esse uso dessas energias e poder, por exemplo, utilizar gás natural, né, como uma forma, né, intermediária, né, em termos do uso da energia, para finalmente chegar, né, a problemas ligados à energia renovável. Então, toda essa trajetória ele envolve, né, a introdução de algumas técnicas, né, e daí eu vou chamar a atenção da questão do design de materiais mesmo, onde o problema de materiais ele acaba conversando, né, com esses vários aspectos, né? E eu vou trazer um pouco da nossa experiência, né, dos projetos que a gente acabou se envolvendo nesses últimos tempos em torno desses temas, né? E aí, para isso, eu vou introduzir mais como uma provocação, né, um uso, né, que a gente vem fazendo do que a gente chama de física X ou física X, que é você utilizar, né, conceitos fundamentais de física e, ao mesmo tempo, né, mudar um olhar em termos desse design de materiais para, de fato, fazer design, né, no sentido mais interessante da palavra. E a motivação disso vem pelo seguinte, né, se a gente pensar em termos de como o design de materiais foi feito nos últimos tempos, né, para você criar um novo material e tornar ele comercialmente disponível, isso dura, em média, algo de em torno de 20 a 30 anos, né, um tempo muito longo. Então, a ideia aqui, isso muito porque o problema do design de materiais, ele envolve, né, tanto tentativa e erro, né, então você precisa estar fazendo um processo de otimização que ele é multidimensional, envolve diferentes características e desafios, né, da qual muitos dos parâmetros e das propriedades desses materiais são desconhecidas e a gente precisa, a priori, estar obtendo essas informações, né? Então, uma forma de você estar criando novos materiais é partir, por exemplo, de um enfoque, né, onde computacionalmente a gente poderia estar guiando a parte experimental de tal modo a estar escolhendo quem seriam os melhores candidatos a serem sintetizados, caracterizados e testados. Isso acaba resultando em uma grande economia, tanto de tempo quanto de custo, né? Então, você vai, de fato, focar o teu esforço em materiais que, de fato, atendem a resposta do teu problema. Aliado a isso, também tem uma outra maneira, né, de você estar abordando esse problema de forma a acelerar esse processo, que está ligado tanto ao uso, né, de metodologias computacionais, né, para a gente poder, de fato, estar caracterizando esses materiais, e mais recentemente, né, acho que houve um boom em termos de formações e projetos, né, onde você acaba utilizando, por exemplo, modelos de inteligência artificial ou de aprendizagem de máquina, de tal modo a favorecer uma triagem, né, desses materiais, portanto, está oferecendo sugestões quanto a esses temas. O que a gente vai fazer aqui é uma combinação de ambas as metodologias, né, tanto a parte computacional quanto o uso, né, de dados para poder acelerar esse processo em termos de design, né?
Bom, aliado a isso, uma das questões que uma provocação, na verdade, era se de fato a gente poderia estar fazendo um ensaio em termos de design, né? Ou seja, eu poder escolher diferentes elementos, propor, né, esses sistemas e de alguma forma verificar as propriedades desse material durante a própria experiência, né, da qual a gente vai fazer essa experimentação, né? Nesse sentido, para o que a gente vem fazendo dentro no Instituto de Física da USP, exatamente algo similar ao que vocês viram aqui de uma maneira, né, análoga do que foi feito aqui, de tal modo que a gente gostaria que durante uma experiência imersiva, né, a gente possa estar propondo novos sistemas e vendo as propriedades dele e podendo interagir com esse sistema e aprender a partir dessa interação, né? Então, para isso, né, a gente vai ter que fazer uma combinação de duas estratégias. A primeira está ligada a um problema de multiscala em materiais. Se eu quiser desenvolver ou descrever esses materiais sobre diversas escalas, né, eu precisaria estar atacando tanto a escala molecular quanto a escala micro ou macro, né? E a gente tem vários desafios, tanto do ponto de vista da escala espacial quanto da escala temporal, né? De tal modo que eu tenho à disposição nós temos, né, à disposição alguns métodos, né, que partem desde a mecânica quântica, a modelagem atomística, uma modelagem mesoscópica, para a gente chegar na modelagem do contínuo, que é onde normalmente vários dos dispositivos e aplicações acontecem, né? Então, aqui a questão é que vários dos fenômenos eles podem acontecer em diferentes escalas, né? E a gente vai fazer, né, uma combinação de, além, né, dessa descrição em termos de multiscala, né, que é necessário para algumas das aplicações, a gente vai também estar utilizando, né, a aprendizagem de máquina de modo a acelerar, né, esse processo e poder estar sugerindo, né, as melhores opções ou ranqueando, né, sugestões quanto a esses fenômenos que a gente está interessado em termos de design de materiais, né? Bom, aliado a isso, o outro desafio também do ponto de vista da física dos materiais está ligado às escalas em si, né? Então, você pode sair tanto da escala da ordem de angstroms, né, até da ordem de metros, onde a ideia é poder fazer, né, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos onde a gente faz o acoplamento entre essas várias escalas, de tal modo a estar descrevendo de fato, né, desde as propriedades físicas de um material ou de um novo material, até as implicações, né, da quais as propriedades físicas poderiam ter em termos de aplicações reais, né, ou aplicações onde você poderia estar utilizando no setor produtivo, né? E para isso envolve diferentes situações, né? Então a gente vai estar utilizando bastante da modelagem computacional, onde tanto eu vou estar utilizando, né, computação científica, algumas ferramentas ligadas a esses processos interativos e imersivos, né, e o uso, né, da computação científica e desenvolvimento de metodologias, né, que são necessárias para estar cobrindo essas pontes entre essas diferentes escalas. Então, isso é um pouco da motivação, né, em termos da metodologia que a gente vem utilizando, né? E esse conceito, né, essa provocação da física X ou física X, é da gente partir da simulação computacional de materiais, que inclusive vários membros aí da Universidade Federal Fluminense também já realizam, né, onde a gente vai estar utilizando várias dessas técnicas, né, combinando mecânica quântica e simulações atomísticas, mas a gente vai estar, a ideia aqui é poder incorporar, né, essas metodologias numa forma de design através de realidade virtual, ou seja, durante a experimentação imersiva, a gente ser capaz de poder estar alterando, né, esses sistemas e, né, durante a própria experiência, né, visualizar o que é quais são as consequências, né, e criar uma intuição física sobre esses processos. O problema é que, obviamente, se você faz mesmo um cálculo de primeiros princípios hoje em dia, ele tem um certo tempo, né? E isso tem que acontecer durante essa experiência de tal modo que o usuário nem sinta, né, a diferença de você ter movido um átomo e ver, né, as consequências do ponto de vista das propriedades eletrônicas.
Bom, para isso, a gente precisaria estar utilizando, né, um conjunto de metodologias que está ligadas à parte de aprendizagem de máquina, né, e permitir que a gente possa, de fato, experimentar escalas que são muito distantes do nosso cotidiano, né, criando, assim, uma intuição física sobre os fenômenos, a forma, o espaço e os processos dinâmicos que a gente tem nessa escala, né. Aliado a essa experimentação, né, e tornando essa experiência ainda mais crível e interessante, a gente também vem utilizando técnicas, né, da chamada física perceptiva, onde durante a experimentação em realidade virtual, né, se envolve diferentes sentidos, né, não só apenas a parte da visão, mas também a parte da audição, dos cheiros, né, a tátil, né, a paladar, inclusive, né, de tal modo a enriquecer ainda mais essa experiência, né, imersiva e tornar essa experiência de tal modo que o usuário, com o auxílio, né, de técnicas como a aprendizagem de máquina, né, acelerar todo esse processo dessa ideia de design, de fato, né? A gente de poder estar escolhendo diferentes sistemas, né, experimentando em cima deles e podendo atuar como o design faz para, por exemplo, uma cadeira, né? Então, você vai desenhar o braço e aí você experimenta como é que seria. Aqui a ideia era bastante similar, né, no sentido que a gente pode alterar, né, esses diferentes sistemas e já ver o que é que acontece durante a própria experiência imersiva. Para isso, você precisa acelerar, né, o processo, aí vem esse uso de aprendizagem de máquina, e ao mesmo tempo tornar essa experiência mais enriquecedora possível aos nossos sentidos e, portanto, usar esses vários elementos, né, que vão tornar a experiência imersiva mais interessante, né? Bom, então eu vou começar com 2 exemplos, na verdade, eu trouxe para vocês 2 exemplos, um que vai estar ligado a essa ideia em multiscala, né, da qual a gente pode fazer essas experimentações, né, para o design de novos materiais e, de fato, ver essas consequências ao longo desse processo. E aqui a gente vai fazer uma combinação, né, de tal modo que para aplicações ligadas a aplicações biomédicas, né? Então, foram os meus colaboradores nesse processo. E pensando em termos dos objetivos de desenvolvimento sustentável, aqui a gente está olhando para efeitos tanto na saúde, né, como também em termos de infraestrutura, né, que você pode utilizar várias dessas aplicações nessa direção, né? Bom, a motivação para a gente estar estudando tanto biomateriais estruturais e bioimplantes é que um problema que você precisa ter para esses materiais, né, ou esses dispositivos, um certo acoplamento, principalmente com o osso, né, de tal modo que a resposta desses materiais ele tem que ter um material de baixo modo de elasticidade, né, de tal modo a proteger, né, contra o estresse durante qualquer movimento ou qualquer carga, né, que você atuar sobre aqueles sistemas, né. Para os materiais de bioimplantes, por exemplo, esse modo de elasticidade ele vai estar dentro desse intervalo, né, que a gente espera estar procurando materiais dentro nessa situação. E só para vocês terem ideia em termos do que acontece no caso do osso, né, ele tem uma resposta que é da ordem de 5 a 30 gigapascal, né, como uma resposta de modo de elasticidade. E o osso é um sistema bastante interessante, né, no sentido que ele tem uma região mais interna que é porosa, né, e uma região mais externa, né, que ela é mais densa, né, e, portanto, a ideia aqui é como combinar, né, diferentes sistemas de tal modo a diminuir, né, esse estresse sobre os implantes, né, que são colocados, em particular, né, pensando em termos de bioimplantes, né. E aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, isso aqui já é um número bastante desatualizado, né? Você tem um mercado que é da ordem de bilhões de dólares ano, né, em função da falta de materiais, né, interessantes para a gente poder estar aplicando nesses sistemas, né? Bom, então como é que foi o caminho para a gente poder estar, a partir dessas experimentações, ser capaz de descobrir um novo material, né? Então a gente estava procurando por ligas de alto desempenho, né, para aplicações biomédicas e também aeronáuticas, né? E tudo começa num processo onde a gente procura, dentro de banco de dados, né, propriedades elásticas,
da qual, em particular, a gente estava olhando para situações de interesse para o Brasil, né? Então, sistemas que são ricos em nióbio, então procurar materiais que tenham essa combinação desses elementos, né? Isso foi feito usando o Materials Project. Em seguida, se criou um modelo de aprendizagem de máquina, né? Da qual ele seria agnóstico à estrutura, apenas a partir da composição desses sistemas a gente seria capaz de estar procurando os modos de elasticidade, né? Da qual a gente consegue prever, né, a priori, usando esse modelo bastante simples, quais seriam as combinações que teriam maior interesse, né, para poder usar nessas aplicações, onde finalmente a gente consegue usar, a partir de cálculo de primeiros princípios, verificar a estabilidade desses materiais e, uma vez validada essas propriedades, olhar, né, no caso de elementos finitos, ou seja, de fato verificar a resposta em termos de dispositivos, se seríamos capazes, se esse material que foi descoberto, né, nessa fase, seria capaz de atender, né, essas condições, né? Bom, então, a estratégia envolve aqui a introdução, né, de métodos de aprendizagem de máquina. Então, você tem a parte composicional e de estruturas, que a gente faz uma varredura sobre as possibilidades. A gente fez, nesse caso, olhou principalmente para materiais de transição e pós-transição, né? Disso, você acaba filtrando a partir de algumas propriedades desses sistemas, se ele tem um caráter iônico ou covalente, por exemplo, olhando também pela faixa o regime de propriedades elásticas, né, para as ligas de titânio, para finalmente também estar introduzindo informações sobre a entropia, né, as propriedades termodinâmicas desses sistemas, né? Então, no final, a gente consegue caracterizar, né, vários desses, a partir desses modelos, né, criar uma seleção de quais as propriedades que seriam mais importantes para poder fazer essa triagem, para finalmente, né, criar um modelo de aprendizagem de máquina da qual a gente rapidamente, né, a partir de uma exploração do espaço composicional dessas ligas, ser capaz de obter tanto book models como shear models daquele sistema. Então, e depois voltar, como havia comentado, em termos das propriedades de fato físicas, né? Então, nesse processo de descobertas, a gente identificou quais seriam as propriedades que estariam mais correlacionadas, né, em relação à nossa propriedade de interesse, o modo de elasticidade, e conseguimos criar um modelo que, em princípio, você consegue varrer, né, muito rapidamente, né, um conjunto grande em termos do diagrama de fases dessas ligas e identificar, né, dentro desse diagrama qual seria a composição, né, que teria propriedades muito próximas daquelas que a gente está procurando em termos de aplicações, né? Bom, uma vez tendo essa composição, a ideia era verificar se de fato, né, qual que é o efeito em termos da estrutura, uma vez que essa exploração, essencialmente, ela é gnóstica, né, à estrutura, e a gente queria entender se de fato, né, uma vez identificada possíveis candidatos de composição, se fisicamente elas seriam possíveis, né, e qual seria a energia livre, né, as propriedades termodinâmicas desses materiais, para que de fato a gente possa inferir, né, em termos da síntese e olhar para as propriedades desses sistemas, né? E foi isso que a gente fez. A gente identificou algumas composições de interesse, né, que elas, em princípio, ainda não estavam disponíveis do ponto de vista da síntese dos materiais reais, né? Mas a gente consegue identificar, por exemplo, quem seria as propriedades, as temperaturas de transição desse sistema, de tal modo a identificar quais as condições e quais composições poderiam nos trazer, não apenas estar dentro do intervalo de resposta mecânica que gostaríamos, mas também se eles de fato existiriam na natureza e que a gente poderia de fato fazer a síntese, né? E aqui eu faço um resumo de algumas das propriedades, né, em termos da densidade, do modo de Young e da razão de Poisson, de composições, né, da qual a gente identificou durante esse exercício, ou seja, que de fato é a descoberta de novos sistemas, né, comparando com uma liga que é usualmente usada comercialmente. Então, você tem situações
onde você tem respostas similares do ponto de vista mecânico. E a pergunta seria agora se, de fato, esses novos materiais identificados, eles seriam interessantes para as aplicações que gostaríamos de estar fazendo, né, em relação à parte de bioimplantes, fazendo uma comparação aí com o que a gente tem disponível, né, em termos da parte composicional, né. Bom, nesse sentido, o exercício agora foi fazer um teste, né, onde a gente usou as chamadas simulações de elementos finitos, né, onde essencialmente a gente entra as informações sobre as propriedades mecânicas que foram identificadas a partir de cálculo de primeiros princípios, né, e simulamos o que seria a introdução de, por exemplo, um dispositivo, um bioimplante, em uma situação como no caso desse osso, né? E a gente olha, por exemplo, para a resposta mecânica desses sistemas, utilizando esses materiais, né, que foram identificados e comparando com o que a gente tem na referência, né? Então, isso foi feito para esse caso, e também para um outro caso, né, onde aqui a gente tem um outro bioimplante, né, de tal modo que, para esses novos materiais, né, a gente identifica que a resposta mecânica deles, né, quando você utiliza esses bioimplantes, é bastante similar com a resposta mecânica do qual a gente já teria, né, para sistemas que já estão disponíveis comercialmente, com uma vantagem, né, em termos de custo, né, e ao mesmo tempo a gente poder já identificar, né, quais seriam as propriedades desses sistemas, né, mesmo antes deles serem sintetizados, né. Então, aqui tem um ponto interessante, que é essa integração, né, de aprendizagem de máquina e cálculo de primeiros princípios, né, para a gente fazer, de fato, descobertas disruptivas em termos das propriedades dos materiais e já verificar o quanto que seria aplicável, né, para aplicações reais, né, e aqui no caso em particular eu trouxe essa aplicação ligada às bioimplantes. Então, isso é um caso onde a gente começa com exploração sobre o banco de dados de materiais, né, verifica as propriedades físicas desses sistemas e, ao mesmo tempo, né, já testa se em condições similares às reais, né, se esses materiais eles corresponderiam dariam a resposta, né, que gostaríamos para essas propriedades. Bom, um outro caso que, e aí nesse sentido, isso está disponível, né, no nosso no GitHub, né? Então, se alguém quiser estar utilizando várias dessas informações que foram criadas em termos de ferramentas desse aprendizado de máquina, ela está lá, né, essencialmente para poder tanto fazer essa busca em termos das propriedades dos materiais, como também, né, para estar olhando esses sistemas, né, do ponto de vista das propriedades termodinâmicas, né, e mecânicas para esses sistemas em particulares, né? Então, aqui tem um desafio que, como você está tratando de liga ternária, né, a multiplicidade de possibilidades é bastante grande, né? E essa estratégia ela acaba acelerando bastante o processo em termos dessas aplicações. Eu vou mudar agora de assunto, mas usando as mesmas técnicas, né, no final das contas, onde a gente vai fazer uma combinação também desses modelos em multiscala com a ideia do design de materiais a partir da combinação de aprendizagem de máquina e a realidade virtual, que está ligado a um outro problema, né, que envolve mais uma questão ambiental, né, que é o problema de captura, sequestro e uso de CO2, né, para você chegar a produtos de alto valor agregado, né? Então, a ideia aqui era, de fato, usar as estratégias similares ao que eu havia mostrado anteriormente, só que um problema completamente diferente, né, onde a gente envolveria tanto a parte de catálise, como também a parte de desenvolvimento, né, de membranas para poder fazer a separação e finalmente, né, a transformação do CO2 em outros produtos. Bom, nesse sentido, obviamente, a grande motivação ela está ligada a essa transição energética, né, da qual a gente deveria estar saindo, né, da exploração de combustíveis fósseis para a energia renovável,
Entretanto, né, esse processo é necessário acelerar, né, ainda mais essa transição, de tal modo para atender vários dos objetivos e também das necessidades em termos de você manter, por exemplo, mudanças climáticas, mitigar mudanças climáticas, né, e poder estar olhando, controlando de alguma maneira ou diminuindo efeitos do aquecimento global, é necessário a gente estar gerenciando, né, o CO2 ou outros gases de efeito estufa, né, para tanto estar diminuindo, né, em termos de diferentes cenários de emissão, essa temperatura média global, né, que no Acordo de Paris é da ordem de 1,5 graus Celsius, né, bem como também está sugerindo possibilidades que possam estar resolvendo, né, alguns dos problemas ligados ao uso desses de gases vindo de combustíveis fósseis, né, e os efeitos que a gente já observa, né, a longo prazo. Bom, então, para o caso do CO2 em particular, né, que a gente vai estar tratando desse problema de captura e armazenamento de carbono, a proposta aqui é a seguinte: é ser capaz de capturar o CO2 emitido, né? Então, a partir das indústrias, do uso, né, por exemplo, pela indústria, o setor produtivo, qualquer gás, o CO2, né, liberado para a atmosfera, e na verdade a gente seja capaz de estar capturando esse CO2 e de alguma forma armazenando esse CO2, né, em particular em reservatórios geológicos, né? A grande vantagem de reservatórios geológicos, como você vê aqui várias possibilidades do CO2 está interagindo, né, em diferentes sistemas, da gente capturar e armazenar esse sistema, é que nós gostaríamos, né, que isso acontecesse por um tempo muito longo, né, de tal modo que evitasse qualquer situação onde o CO2 voltasse, retornasse à atmosfera, né, após ser capturado, né? E aí algumas das possibilidades seria a injeção, né, em reservatórios geológicos, que podem ser levados tanto a armazenamento devido à solubilidade, se você injetá-los em aquíferos, né? Ou você fazer o processo de mineralização, que é algo que a gente vem explorando bastante aqui na Universidade de São Paulo, né? Então, para isso, para todos esses problemas, né, a gente precisa primeiro também ser capaz de separar o CO2 de outros gases, né, no caso em particular, do gás de combustão, que é essencialmente a combinação de CO2 e nitrogênio, né, em termos para podermos ser capaz de separar o CO2 e, uma vez separado, ser capaz de capturá-lo, né, e ao mesmo tempo, né, uma vez que você capturou, você poder estar armazenando esse sistema. Então, note que aqui vai envolver, de novo, um processo interessante que é em múltiplas escalas, né, desde a interação do CO2 com os diferentes materiais na escala nanométrica, até os efeitos que você teria quando você tem a mineralização do CO2 e como que a gente poderia estar monitorando isso em reservatórios geológicos, ou seja, são escalas que saem, né, de novo, da escala nanométrica até a ordem de metros e quilômetros que são necessários estar descrevendo a partir dessas metodologias, né? Bom, o que é que a gente precisa, de fato, para estar olhando, no caso do CO2, para estar capturando um bom material em termos de captura? Acho que o primeiro ponto seria uma ampla área superficial, né? Ele tem que ser capaz também de ter uma boa capacidade de adsorção, né? E, ao mesmo tempo, ser capaz de capturar o CO2 seletivamente, né? De tal modo a gente poder separar o CO2 de outros materiais, outros componentes, né? E para você usar em alta escala, assim, escalar esse processo, né, é necessário que a gente diminua, na verdade, a energia necessária para esse processo seja a menor possível e, obviamente, ele tem que ser economicamente viável, né, e, ao mesmo tempo, ecologicamente amigável, né? Então, você não quer estar mudando de problema, né, de tal modo que a gente consiga um processo que ele seja eficiente e, ao mesmo tempo, responda às necessidades do ponto de vista ambiental, né? Bom, um material que atenderia a essas condições são as argilas, né? E aqui, em particular, tem uma argila sintética, que foi o que a gente acabou estudando,
né, a partir de uma combinação de investigações tanto experimentais quanto computacionais, de tal modo que a gente usou muito da parte computacional para estar guiando, né, experimentalmente o que seriam as melhores condições, e ao mesmo tempo também sendo capaz de propor, né, sugestões em termos de síntese, de melhorar a resposta desse sistema para essas condições, né? Bom, no caso do CO2, em termos de argilas, né, a ideia é que, se a gente for olhar para o que a gente já conhece disponível, né, para sistemas, né, então, as argilas ela tem uma propriedade interessante, a estrutura dela, ela normalmente ela tem uma intercalação com íons, né, e são esses íons que, de fato, controlam tanto a dissorção das argilas, como também se a gente haveria, né, a captura do CO2 a depender do íon que você escolher para poder estar ligando, né, a esses materiais, né. Bom, o que a gente observa é que, normalmente, quando você tem raios iônicos grandes, você permite a introdução do CO2 na estrutura, então, portanto, a gente consegue capturar o CO2, mas quando a gente tem íons com raio iônico mais curtos, né, a gente não consegue, né, que o CO2 penetre na estrutura e, portanto, a gente não consegue fazer essa captura, né. Então, o que a gente gostaria de estar olhando, né, e que foi feito, era casos onde eu, de fato, possa promover a captura do CO2 quando eu tivesse situações onde eu teria íons menores, né, com raios iônicos menores, porque esse é o que a gente tem de mais abundante na natureza, né. E aqui eu vou trazer um caso particular, que é o caso do níquel, né, onde ele intercalado nessas as argilas, ela favorece, né, a captura do CO2, e para isso seria interessante estar entendendo o porquê desse processo, né. Então, os experimentos usualmente usam, né, aquela argila que eu havia comentado, fluorectorita, onde eu posso estar mudando o íon, né, que está intercalado nessas argilas, tanto fazendo lítio, sódio ou nitrogênio ou o níquel, né, de tal modo que para esse material em particular, quando eu uso o níquel, a gente tem algo que é da ordem de 1 tonelada de CO2 que é capturada por metro cúbico, ou seja, esse, em particular, esse é talvez o segundo maior material com a maior capacidade, né, fora os MOFs, né, de poder estar capturando CO2, né. E os experimentos, essencialmente, a ideia para você estar investigando esse processo é estar monitorando a distância entre as camadas das argilas, né, de tal modo que a gente primeiro tem uma injeção de água na argila, depois a gente aquece e retira essa água, a gente faz a injeção do CO2 e verifica se há a captura do CO2 a partir do monitoramento dessa distância. Então, isso é feito usualmente no síncrotron, né? Então, esses aqui são experimentos que foram realizados no Laboratório Nacional do Síncrotron. Essencialmente, a gente vai estar varrendo em termos da distância, né? Melhor, monitorando essa distância, e aqui, ao longo do processo, a gente observa esse inchaço, ou seja, houve a captura do CO2, né, dentro desses materiais, né? Então, o problema aqui é entender por que é favorecido essa captura para íons com raio iônico pequeno, e o segundo é a motivação, ela está ligada a como é que a gente pode melhorar, na verdade, esse processo, né? Então, para isso, a gente realiza cálculo de primeiros princípios também, né, onde nós olhamos propriedades como a energia de adsorção e a competição dessa energia de adsorção tanto em relação à água quanto em relação ao CO2, né, para diferentes sítios. Então, verificando qual que é o efeito, por exemplo, de confinamento ou em termos dessa interação com a superfície, né, quais os sistemas estariam favorecendo essa adsorção do CO2, e, ao mesmo tempo, identificando o que seria essa distância, né, que experimentalmente também é possível de estar medindo, e a gente poder fazer uma validação em termos desses sistemas, né. O que a gente observou, em particular, quando a gente tem a dissorção do CO2, no caso nas argilas, é também fazer um diagnóstico em termos de quais são os efeitos, né, das propriedades eletrônicas, em particular
quais situações que poderiam estar favorecendo ainda mais, né, esse processo de captura. Então, isso é feito, de novo, com combinação de cálculo, aqui, em particular, utilizando diretamente cálculos de primeiros princípios, né? O que a gente observou, e aqui eu vou chamar a atenção primeiro a esse conjunto de gráficos aqui, talvez na tela de vocês esteja pequeno, mas, essencialmente, o que é que ele está dizendo? Que isso é informação do ponto de vista experimental, né, sobre a mudança estrutural quando a gente tem injeção de CO2, né? E a gente observa que para alguns sistemas, né, no caso do sódio, do césio, do bário, a gente não observa essa captura, né? Enquanto no caso do lítio e do níquel, né, você observa uma mudança, né, em termos dessas diferenças, né? E no caso do cálcio também há uma indicação para esses materiais. Isso é possivelmente melhor. A gente consegue compreender, né, o porquê de vários desses comportamentos simplesmente olhando pela energia de adsorção do CO2 quando a gente faz a intersecção, a intercalação desses íons, diferentes íons, verificando, então, qual que é o efeito em termos da energia em função da distância aqui, né? E aqui, em particular, né, a gente consegue sugerir um modelo de por que tanto o lítio, o cálcio quanto o níquel, a gente observa essa variação, essa incorporação do CO2, né? E no caso do níquel, em relação à competição, por exemplo, com a água, e no caso do níquel, em particular, o que a gente observou foi a formação de um hidróxido, né, o chamado hidróxido de níquel, onde o modelo proposto, né, é que haveria uma situação onde você tem a intercalação do íon níquel e a gente não tem a captura de CO2, mas quando você tem a incorporação de outros sistemas, né, a gente, ou melhor, da formação desse hidróxido, a gente conseguiria estar observando, né, essa incorporação. Então, isso foi observado nos cálculos de primeiros princípios, né, na dinâmica molecular de primeiros princípios, e foi sugerido, então, para que se observasse experimentalmente se haveria, né, essa formação, né, que foi, de fato, essa assinatura que é identificada aqui em algumas medidas que foram realizadas tanto no ciclotron quanto também em experimentos de nêutrons. Então, o modelo, essencialmente proposto em termos de adsorção, é que você tem a formação desse hidróxido, né, nesses materiais, de tal modo que ele favorece a adsorção do CO2, você acaba absorvendo completamente, né, o CO2, então, portanto, isso explica a alta capacidade desse sistema, e, finalmente, você tem um processo de adsorção da qual o CO2 pode ser liberado, né, a depender da temperatura e da pressão, né? A gente consegue, até pelo tempo que eu vou dar uma acelerada, a gente consegue otimizar ainda mais esse processo, né, mudando, por exemplo, fazendo um ensaio onde a gente muda a carga superficial dessas argilas, né, de tal modo estar favorecendo ainda mais ou controlando essa distância entre essas camadas e favorecendo, né, dessa forma a captura do CO2. Então, isso foi bastante interessante porque acabou, né, sugerindo aos experimentais outras maneiras de você poder estar melhorando, né, esse material, né? Isso gerou diversos trabalhos, né, nos últimos tempos, e um em particular que eu queria chamar a atenção, que é esse que está ligado, né, exatamente pelo fato de você poder controlar, né, essa carga superficial dessas argilas. Isso foi feito, né, inicialmente com inspiração a partir da modelagem que nós realizamos, né? Esse artigo aqui em particular, ele acabou sendo destaque, né, acho que no mês passado, onde o MRS, né, a Sociedade de Materiais, para Pesquisa em Materiais, né, ela acabou escolhendo, está fazendo essa comemoração de 50 anos, e ela escolheu vários trabalhos, né, em cada década que, de fato, seriam destaques, né? E, para nossa surpresa, para essa década, foi esse trabalho em particular, pelo uso, né, combinado dessa técnica de computacional e a parte experimental, e, ao mesmo tempo, a proposição de síntese, né, de materiais extremamente simples,
com uma síntese extremamente barata e que pode ser feita em larga escala, né? Então, podendo, assim, acabou sendo uma inspiração, né, para uma nova geração, como eles colocam aqui na cotação do destaque, né, com uma nova geração de nanodispositivos que podem ser feitos de uma maneira bastante simples e em alta escala. Então, dessa forma, a gente consegue estar resolvendo, né, parte desse problema, como escalar o processo de captura de CO2. Né? Bom, mas capturar ele não é apenas, não é suficiente, né? Uma ideia também é ser capaz de transformar esse CO2 em algum outro produto de interesse industrial, e aí volta de novo a gente entender processos físico-químicos mais fundamentais e poder fazer uma ponte, né, com o que teríamos com o setor produtivo. Né? Bom, e aí o primeiro ponto a se perguntar é como é que a gente pode, por que é tão difícil assim estar manipulando, né, a molécula de CO2, né? Ou como manipular a molécula de CO2, né? Bom, para a gente, a molécula de CO2 ela é extremamente estável, né? Então, é uma molécula planar, onde para você destabilizar essa molécula, né, é necessário criar um certo ângulo, né, quebrar essa linearidade, né, que a molécula do CO2 tem, de tal modo a você estar criando um ânion radical e a partir desse ânion radical que de fato você começa a ver transformações do CO2 em outros produtos. Né? Bom, para se fazer isso, existem várias técnicas, né, em termos de você estar ativando essa molécula de CO2, seja a partir de uma ativação térmica, ou eletroativada, ou mesmo plasma, né, ou mesmo a partir de uma fotoativação, né, sobre superfícies catalíticas. Né? Então, a proposta aqui é ser capaz de criar, ou melhor, poder escolher, né, ou desenhar catalisadores que possam estar promovendo a manipulação da molécula de CO2. Né? Então, nesse caso em particular, a gente vai estar olhando, né, para situações onde eu vou estar ativando eletrotivamente o CO2. E um dos desafios é, a depender de qual superfície ou qual catalisador que eu estiver utilizando, na verdade, eu vou chegar a diferentes produtos, né? E para isso, um dos problemas é como você está ajustando, de fato, o seu catalisador de modo a promover uma certa seletividade em qual produto industrial a gente gostaria. Né? E uma das formas, um dos problemas que a gente está interessado é o ácido oxalato, né? Onde a gente entende que sistemas metálicos, né, eles poderiam estar favorecendo a redução do CO2, de tal modo, a partir de experimentações com a eletrocatálise, né, a gente poder seletivamente chegar nesse oxalato. Né? Bom, então, nesse processo, o primeiro passo foi desenvolver catalisadores que, de fato, possam levar a diferentes produtos, né? Então, aqui também envolveu uma colaboração com a parte experimental, né, da qual a gente tem a transformação do CO2 em CO, né, a partir de um catalisador de níquel não estruturado. Né? Então, essencialmente, quando você tem esses materiais, ou melhor, superfícies, né, em produtos industriais, normalmente você tem uma formação alta de metano, né? E aqui a gente consegue suprimir essa formação, da qual algumas das espécies do catalisador, quando você está em altas temperaturas, ela leva à formação de um determinado material, que esse material ele é altamente seletivo, né, à produção de metano, né, após a depressão do carbono, e finalmente, né, você pode mudar novamente a seletividade para ter a formação do CO2 quando você expõe, né, esses catalisadores, por exemplo, ao ambiente. Então, aqui é uma combinação de um processo onde foi inicialmente realizado a síntese desse material. A gente usou essa combinação de cálculo de primeiros princípios para entender esse processo e estamos agora, né, criando, na verdade, na Universidade de São Paulo, uma planta piloto, né, utilizando esses catalisadores para estar favorecendo, né, a formação
tanto da produção de metano, né, ou de CO, conforme o interesse. Né? Então, você vê que é algo que, em relativamente um tempo curto, a gente saiu de um estudo mais fundamental e chegamos, né, a um processo que é um processo industrial que pode ser levado a escalas que pode, de fato, ser interessante do ponto de vista econômico. Né? E, para isso, o que foi feito do ponto de vista mais fundamental aqui na física é entender, de fato, como é que são essas interações dessas moléculas nessas superfícies, né? E, em termos das energias de adsorção, entendendo o que seria o efeito em termos dos processos, né, para a formação para esses materiais. Né? Então, e dessa forma, poder sugerir quais as condições você teria uma melhora em termos de catálise, né, que foi feito em combinação aqui com o pessoal do Instituto de Química, também da Universidade de São Paulo. Né? Bom, então, nesses últimos minutos aqui da apresentação, eu queria chamar a atenção, eu trouxe como uma motivação, e aí peço de novo desculpas, que não está presencialmente aí em Niterói, né, na Federal Fluminense, porque vários dessas experimentações que eu mostrei para vocês envolve aí o processo de você usar realidade virtual, aprendizagem de máquina, combinado com essas simulações em muita escala, né? E aí eu chamo a atenção do papel social da física, né, da qual também está ligado a alguns dos objetivos de desenvolvimento sustentável, que foram desafios aí da ONU. Né? Bom, a gente, a partir do nosso da extensão, né, dos projetos de pesquisa que a gente acabou, das ferramentas, né, que foram desenvolvidas para esses projetos de pesquisas, a gente iniciou há algum tempo, já tem uns 4 anos, na verdade, esse projeto chamado Marias, né, que ele envolve a ideia que a motivação é estar transformando as realidades a partir das tecnologias imersivas na educação, né, e essencialmente a proposta aqui é criar, né, conteúdo e também recursos de aprendizados inclusivos e interativos, né, para estar promovendo e apoiando tanto estudantes de baixa renda, quanto principalmente atraindo mulheres e meninas para a ciência e tecnologia. Né? E aqui a ideia é ser capaz de não só fazer experimentações que estariam ocorrendo na escala nanométrica, né? Ou seja, em escalas muito distintas do nosso cotidiano, mas também, né, trazendo essa ferramental para um público mais amplo possível. Né? Então, a gente pode utilizar tanto os dispositivos de VR, né, que a minha ideia era estar mostrando para vocês aí, né, em Niterói, como também a gente criou dispositivos, né, inspirados, obviamente, no Google Cardboard, onde fazemos oficinas aos professores, né, da rede de ensino estadual, aqui de São Paulo, né, para a produção desses óculos virtuais, de realidade virtual, né, a partir da combinação de material reciclável, né, onde o óculos é essencialmente usando papelão reciclável, e a gente usa as lentes, cria as lentes a partir de garrafa PET, né, e usando o celular como uma forma de estar fazendo essas visualizações em realidade virtual. Né, e, ao mesmo tempo, também fazendo algumas experimentações usando a chamada sonificação, que é a transformação de dados em som. Né? Então, nesse processo, a gente vem visitando diversas escolas, né, aqui principalmente da periferia da cidade de São Paulo, onde promovendo essas oficinas e também promovendo, né, mostrando, né, tanto os aspectos da realidade virtual em termos de motivação para problemas ligados ao desenvolvimento sustentável, como, ao mesmo tempo, né, de fato, dando proposições, né, de tal modo que, a partir de materiais recicláveis e usando baixo custo, né, você possa estar fazendo essas experimentações nas escolas. Né? Nós também temos introduzido, né, essas técnicas em alguns dos cursos, né, da graduação aqui da física, em particular, algumas experiências que foram no curso de processos criativos em ciências, né, que é um curso que a gente vem desenvolvendo aqui, e o outro que estaria ligado à física do estado sólido. Né? Bom,
Então, para finalizar, a gente tem esse laboratório, né? Fica aí um convite para estar vocês nos visitando aqui em São Paulo, né? Onde, de fato, a gente consegue fazer essas manipulações em realidade virtual, né? De tal modo a poder estar acoplando, né, tanto uma experimentação em termos de design, como, ao mesmo tempo, né, um espaço que está sendo construído para o público em geral, que é chamado moleculário, né, onde é possível fazer essa experimentação da qual o público vai poder ter um conhecimento tanto de fenômenos, né, ligados à parte de desenvolvimento sustentável, seja na escala atômica molecular, seja na escala planetária, né. Então, a vantagem de usar esses recursos vem dessas frentes, né? E essa combinação onde a gente tem experiências imersivas e perceptivas, né, incluindo diferentes sensações, que não apenas a visão, né, para poder estar tornando essa experiência ainda mais interessante, né? Então, acho que pelo tempo eu vou finalizar aqui, eu só comentando que, de fato, né, esse processo, essa proposição, né, essa provocação, na verdade, da física X ou X, ela integra metodologias em multiscala, né, e combina essa análise de dados e física perceptiva. E eu trouxe esses dois problemas da qual a gente atacou. De fato, tem uma aplicação direta e um estudo mais fundamental das propriedades desses sistemas levadas a um entendimento, uma aplicação real. E, finalmente, o uso dessas tecnologias, né, ou experiências imersivas, no caso aqui em particular, de materiais em nanoescala, para estar promovendo, né, a ciência, em particular, também usando como ferramentas tanto de cultura e extensão e também de ensino, né? Então, acho que com isso eu agradeço aqui a todo o time e o apoio que a gente tem no Instituto de Física, aqui da Universidade de São Paulo. Mais uma vez, agradeço também o convite para o colóquio e fico à disposição para perguntas, caso as tenham. Muito obrigado. Obrigado, Caetano, pelo excelente colóquio. Parabéns pelo trabalho. E estamos abertos a perguntas. Alguém deseja fazer alguma pergunta? Bom, enquanto o pessoal se organiza, na verdade, eu tenho uma pergunta também. Claro. Sobre a sintetização, né, desses materiais, né, desses nomes. Normalmente isso é um problema ou normalmente tem algum método mais ou menos conhecido para sintetizá-los? Eu imagino que a combinação pode ser também, talvez, meio arbitrária, não sei, né? Então, se você puder comentar. Isso de fato é um grande desafio, né? Onde, a depender do tipo de material, você pode ter diferentes técnicas que possam levar a essa síntese, né? Eu acho que a vantagem aqui é a gente trazer algumas informações que, a priori, podem ajudar nesse processo, né? Por exemplo, no caso das ligas, você ter o conhecimento dos pontos de fusão, você ter o conhecimento de quais intervalos de temperatura, né, esses processos poderiam estar ocorrendo, sendo favorecidos. Ele acaba sendo muito útil para quem vai estar realizando a síntese, no sentido de poder estar identificando, né, quais as condições que podem favorecer de fato, a síntese daquele material. No caso das argilas, por exemplo, também tem um lado interessante da proposição aqui, que existe, né, todo um histórico em termos da química dessas argilas, onde você consegue, né, fazer essa intercalação desses íons, né, e de tal modo, acho que a grande vantagem dessa combinação com a parte da simulação é, de novo, identificar quais dessa combinação de íons seria a mais interessante, dentro de um espaço que o experimental ele teria que fazer a síntese, que já dá um trabalho significativo, depois caracterizar ele, né, e verificar se de fato atende ou não, né, aquele sistema. Então aqui você acaba ajudando, acelerando o processo no modo de identificar, né, quais as condições seriam mais favoráveis, né, ou que a gente poderia estar otimizando a resposta daquele material, né? Mas, de fato, é um desafio, mas acho que é um desafio que acaba
sendo alimentado com informações para tornar mais... É um catalisador, né? Acaba sendo um catalisador, né? A modelagem e tudo mais, né? Na seleção dos materiais. E alguém deseja fazer alguma pergunta? Opa, eu tenho uma pergunta. Opa, Márcio, tudo bom? Caetano, tudo bom? Primeiro, eu vou fazer uma pergunta. Esse trabalho das ligas, esse é um artigo só? Esse trabalho na Liga, na verdade, se tornou 3 trabalhos. Né? Ah, tá. Porque eu fiquei impressionado. Falei, isso é muita coisa para um artigo só, né? O primeiro foi o primeiro trabalho, ele acabou sendo mais no sentido da proposição do modelo de aprendizagem de máquina, né? Um segundo trabalho, que aí é uma combinação com o pessoal experimental, que foi, de fato, olhar do ponto de vista das propriedades via primeiros princípios, né? As propriedades termodinâmicas desse sistema. E um terceiro que está ligado a esse acoplamento em multiscala, onde a gente explora as propriedades dos sistemas, né? Só que agora acoplados com elementos finitos, né? E, portanto, com aplicação mais direta em termos de dispositivos, de bioimplantes, né? Tá. E aí uma pergunta desse trabalho, pelo que eu entendi, você falou que você não usou nenhuma feature estrutural, só feature atômica, e mesmo assim você conseguiu capturar bulk módulos, todo esse tipo de propriedade? Isso, né? Isso foi também para a gente uma surpresa, né? Porque o sistema ele era agnóstico em termos de... ele simplesmente era a parte composicional, né? E quando a gente, obviamente, com isso permitiu que a gente pudesse fazer essa prospecção, né? E aí com resultados relativamente comparados, né? Se você for validado do ponto de vista experimental ou validado do ponto de vista de primeiros princípios, né? Ele capturaria bem essas propriedades. E a partir dessa triagem foi que permitiu que a gente identificar quais seriam esses pontos de interesse, olhar com mais cuidado naquelas propriedades. E aí sim introduzir a parte estrutural, né? Porque a gente precisaria identificar dentro daquela composição, quais estruturas, né, seriam de estado mais prováveis, né, que aquele material poderia ter. Tá? Ah, entendi. Então, o primeiro passo foi sem estrutura, na parte estrutural, e na segunda etapa... No segundo passo, a gente incluiu. Uhum. Ah, tá, entendi. Para poder identificar as propriedades termodinâmicas de uma forma mais assertiva, né? Tá, e só mais uma última coisa, pelo que eu entendi, esse material está tudo acessível no GitHub, eu posso pegar lá e treinar esse modelo? Pode, se vocês tiverem precisarem qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Ah, tá. Pô, obrigado pelo colóquio, parabéns pelo trabalho. Falou, Caetano. Obrigado aí, Márcio, valeu. Queria fazer uma pergunta. Obrigado, Caetano, muito interessante, como sempre, as coisas que você faz. A primeira, são 2 perguntas assim bem gerais. Uma... certamente esse tipo de captura artificial, ela tem muitas vantagens relacionadas com a fotossíntese, né, natural. Então, eu queria que você mencionasse quais são as vantagens. Tá. E também sobre captura de outros gases de efeito estufa, por exemplo, metano, se os processos são muito diferentes, se tem semelhanças e diferenças com relação ao CO2. Uhum. Então, obrigado, Pedro, pelas perguntas, né? Bom, em relação à primeira, na verdade, o que a gente gostaria é que, de fato, uma das alternativas, né, para você fazer essa captura e sequestro de CO2 é a chamada soluções baseadas na natureza, né? Onde aí a gente vai estar utilizando, por exemplo, de plantações, né, seja em diferentes ecossistemas, né, seja no mangue, ou na agricultura, no uso de agricultura, pecuária, né, de tal modo que os próprios vegetais ou outros organismos, eles poderiam fazer essa captura, né? E o volume de CO2 é relativamente grande, então você conseguiria uma alternativa combinada, né, que aí vai ser um processo ligado, por exemplo, à fotossíntese, ele pode potencialmente, né, ser bem interessante para a captura de CO2, porque você pode fazer isso em alta escala e a natureza já vem fazendo isso há bastante tempo, né? O ponto é como você está acelerando ainda mais esse processo, né? Aí eu te falo alguns dos projetos da qual eu estou acompanhando dentro do SCGI, né?
uma das questões é você poder, por exemplo, alterar o genoma de alguma dessas plantas para favorecer ainda mais essa captura. Então, você poder, por exemplo, acelerar o processo de produção de açúcar, né, no caso da cana, ou de etanol. Então, com isso, você cria alguns sistemas, né, organismos, que você aumenta essa capacidade de captura de CO2, né, a partir de um processo como da fotossíntese, e ao mesmo tempo, né, se você também faz um tratamento dos solos, né, você favorece também essa captura. Então, existem várias tecnologias que já atendem esse processo, né, e você pode fazer em grande escala, né. Isso é algo que poderia estar acontecendo junto com essa outra proposição que a gente vem trazendo, né. Bom, qual seria o paralelo, quais seriam as vantagens ou paralelo que a gente faria com o caso do uso das argilas, né? A grande vantagem é que você conseguiria, por exemplo, no caso de uma planta de produção de etanol, você tem uma produção de CO2 quase que puro, né? E você poderia injetar diretamente, ou na indústria, né? Você poderia injetar diretamente esse CO2 nesses reservatórios, né? E aí, com isso, você ganha em termos de tempo, né? Porque, no caso de um processo como uma solução baseada na natureza, essencialmente está capturando CO2 da atmosfera e, com o tempo, né, aí, esse tempo aí é relativamente longo, né, você tem essa captura. E aí, quando você está utilizando esses reservatórios geológicos, você está acelerando esse processo e armazenando em grande quantidade, ao mesmo tempo, né, evitando que esse CO2 retome, né, para a atmosfera. Então, o que acho que eu entendo como soluções é o uso combinado dessas várias frentes, né? Eu acho que, de um lado, esse cuidado em termos de, por exemplo, ou queimadas, ou mesmo, né, devastação, né, de florestas. Acho que você ter esse controle, né, de tal modo está favorecendo essa captura a partir, né, das próprias plantas, isso que é mais a longo prazo, né? E nesse outro sentido, né, algo que poderia ser acoplado diretamente à produção de energia, como o caso do etanol ou outras soluções, a gente poder utilizar esses reservatórios geológicos que favorecem a captura em larga escala, né? Sua outra pergunta foi quanto aos demais sistemas, né? Então, a gente não tem apenas o CO2 como gás de efeito estufa. Na verdade, o metano talvez seja aquele que tem uma característica mais... seria o mais perigoso, entre aspas, vamos colocar assim, né? No sentido de você favorecer ainda mais esse aquecimento, né? Seriam estratégias distintas, né? A gente também tem um óxido com nitrogênio, né? Que também ele só que são quantidades menores, e aí boa parte, eu entendo que aqui há também o interesse de estar transformando, por exemplo, no caso do metano, você pode transformar o metano em outros hidrocarbonetos de cadeias mais longas, né? O que também é interessante do ponto de vista industrial, mas, ao mesmo tempo, para o uso dele, você vai precisar, de novo, da questão da captura do CO2, né? Então, o foco ele acaba sendo CO2 em função da quantidade necessária para estar fazendo esse armazenamento, e também, mas os mecanismos seriam diferentes, né? E aí abre um espaço para também estar explorando outras tecnologias e outras ideias. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Daniel Jonathan. Opa, Daniel. Olá, Caetano, tudo bom? Tudo bem? Então, duas perguntas. Uma mais de curiosidade e uma mais provocativa. Claro. Então, primeiro, a gama de assuntos, né, e de escalas que você trabalha abarca é muito grande. Envolve técnicas de engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de materiais. Vocês têm muita interação com o pessoal dessas outras áreas, porque não consigo nem imaginar como é que você consegue dominar tantas técnicas computacionais diferentes para poder fazer isso. Então, Daniel, na verdade, no caso desse enfoque multiscala, né, foi um processo
durante a minha trajetória, que acabei interagindo com várias pessoas das engenharias, né? Engenharia química, de materiais, onde essas técnicas, né, elas são normalmente mais comuns, né? E dessa forma a gente foi colecionando com o tempo as técnicas, né? O desafio, na verdade, é você fazer as pontes, né? Então, por exemplo, do cálculo de primeiros princípios para simulações atomísticas, tem todo um lado de desenvolvimento de potenciais para você poder fazer esse acoplamento. No caso fazendo outro degrau, que é das simulações atomísticas para a simulação em mesoscala, né, ou de elementos finitos, né, você precisa também identificar quais são as propriedades físicas e também quais as escalas, né, que a gente precisaria estar descrevendo. E aí tem uma conversa muito próxima com o pessoal das engenharias. Então, no nosso grupo, por exemplo, a gente tem várias pessoas da química, que têm essa formação em química, né, e também a formação em engenharia mecânica, bem como a gente também tem várias colaborações com o pessoal tanto da mecânica, naval, da engenharia química aqui na Universidade de São Paulo, né. Acho que um lado interessante desse centro, que eu havia comentado, né, o Centro de Pesquisa e Inovação de Gases de Efeito Estufa, é a possibilidade da gente promover esse tipo de conversa, né, que usualmente não é tão comum, né, mesmo dentro da USP. Antes, sem um centro, isso não seria muito difícil, né, mas que esse ambiente favorece essa troca, né, e acho que acaba sendo interessante. E a provocação é a seguinte, tem uma ala não pequena, né, do movimento ambientalista que é radicalmente contra a tecnologia de captura de carbono, porque eles acham que isso dá um passe livre para as empresas de efeitos de gases fósseis, né? Sim. O que você acha? Então, eu vou introduzir um outro projeto que a gente está envolvido, né, que está ligado a você usar técnicas de física estatística, né, ou física social, que seria exatamente para tentar monitorar a percepção pública, né? Então, esse projeto é super interessante, que envolve o pessoal da psicologia, direito, a gente da física. Como é que a percepção pública entende várias dessas técnicas, né? Porque para você, de fato, implementá-las, é necessário que haja uma percepção positiva, ou melhor, um entendimento, não positivo, mas um entendimento da população que essa seria algo necessário, viável, e que estaria afetando, né, as populações provavelmente próximas de uma forma muito radical, né? Então, é necessário primeiro essa compreensão em termos da resposta da percepção social dessas tecnologias, né? E aí, eu concordo com você, né? Tem algumas empresas do setor produtivo que parece, né, ou melhor, de alguma forma, a gente identifica o que eles chamam de greenwash, né, no sentido de você estar usando, né, algumas ações, ou melhor, promovendo algumas ações que, em princípio, podem ser a solução pode parecer ser a solução, né, imediata desse problema, quando não é, mas certamente algumas outras empresas do setor produtivo também têm essa percepção, que é algo que é mais a médio ou longo prazo, né? E elas mesmas estão impondo condições, né, para atender, né, a vários desses requisitos, né? E aí vem um ponto que eu acho que a gente ainda não tem uma solução única, até eu estava comentando na resposta para o Pedro, que teria que ser uma combinação de várias tecnologias, e não necessariamente tecnologias que vão atender a todos os países ao mesmo tempo, assim, simultaneamente, né? Então, a gente tem que entender quais são as nossas, no caso do Brasil em particular, né, quais são as nossas vantagens. E, por exemplo, a questão das soluções baseadas na natureza é algo que é interessante, né? Existem propostas, por exemplo, de cavernas de sal, onde você faz a injeção, né, desses gases, e você tem a supressão, a separação tanto do CO2 quanto do metano, que economicamente é viável, né? E que já existe a tecnologia para se fazer isso. Obviamente tem todo um lado ambiental sobre se você quer fazer isso nos oceanos, né?
E em outro problema também aqui no Brasil que tem que se prestar muita atenção, que aquela questão do shale gas, né? E no nosso caso aqui em particular no Brasil, uma das possibilidades, um dos sítios geológicos de interesse seria, ou melhor, que tem um potencial, seria muito próximo ao aquífero Guarani, né? Então a gente não quer transformar essa riqueza que a gente tem de água potável, né, em algo que você possa destruir em função, né, de um gerenciamento pouco correto em relação a essas empresas. Então, eu entendo, assim, fazendo um resumo da tua provocação, né, de fato, existem essas tecnologias, não são a solução, né? Algumas empresas são sensíveis a esses desafios e têm investido fortemente em procurar soluções, mas, ao mesmo tempo, também existem outras situações onde há uma propaganda que, de fato, não é realista, né? E a gente tem que estar sempre alerta, porque o problema é já daqui, melhor, já estamos atrasados, né, em relação à solução dele. E acho que envolve essa questão da transição energética, que é fundamental acelerar o quanto antes. Eu não sei se eu respondi completamente a tua pergunta, Daniel, a tua provocação, mas fica aí a reflexão, né, a ponderação para a gente estar. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Na verdade, Caetano, eu tenho duas perguntinhas rápidas. Claro. A primeira é sobre se há alguma intenção no grupo aí de vocês de pesquisar esse tipo de técnica, né, de desenvolvimento de novos materiais, né, para aplicação em células fotovoltaicas, né, da maneira gerar uma célula mais eficiente energeticamente, né. E a outra pergunta também, mais uma curiosidade, saber se vocês estão em contato atualmente com alguma indústria e tal, para sintetizar alguns desses materiais, né? Claro. Bom, quanto à primeira, o desafio em termos de célula fotovoltaica ela assim, é bastante amplo, principalmente porque a gente tem uma questão aí de metodologia, né? Muitas das vezes, se você for fazer uma prospecção mais acurada, né, acho que são técnicas ou modelos, né, que ainda precisam uma certa maturação, né? A gente não tem completamente, você não consegue resolver o problema. O problema é bastante complicado do ponto de vista computacional, vamos colocar assim. E tem vários outros grupos já trabalhando em torno do tema, né? Então a gente entende que talvez seja um nicho que, em termos de contribuição, né, a gente não possa estar trazendo algo tão competitivo, né? Mas porque já existem vários grupos já fazendo a exploração usando ferramentas similares, né, como o caso de aprendizagem de máquina, triagem de materiais nesse sentido, né? E, no caso, a gente já tem alguns envolvimento com projetos com o setor produtivo, né, principalmente com empresas da área de petróleo e gás, vindo com recursos da Agência Nacional de Petróleo, né? Então, tanto a Petrobras, a Repsol, Sinopec Brasil e a Shell são empresas que vêm financiando parte desse projeto, né? E até aquela proposta que eu havia comentado, né, de uma forma mais ampla, são ligadas a esse centro, né, de pesquisa e inovação em gases de efeito estufa. Então, existe esse interesse, né, tanto de ponto de vista de projetos mais fundamentais, mas que isso possa ser escalado, né, conforme o desenvolvimento do projeto. Legal. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não? Então, professor Caetano, eu agradeço novamente aí por aceitar, por ministrar o colóquio aí para a gente. Parabéns pela pesquisa, realmente muito interessante. E, então, um prazer. O prazer foi todo meu, a todos, né? Espero encontrá-los aí uma próxima ocasião em Niterói. E fica também um convite para estarem visitando a gente aqui na USP. Sim, com certeza. Quando é que vai ficar pronto o molecular?
Então, a ideia, a gente já tem ele na física, tá? E no Inova vai estar disponível nesse segundo semestre. Segundo semestre, já posso levar os alunos aí? Opa! Vamos combinar, então, depois. Vou pegar uma van aqui da UF e levar um pessoal a conhecer. Legal, não, serão muito bem-vindos aqui. Legal. Obrigado, Caetano. Valeu. Falou, Caetano, um abraço. Tá legal, gente. Obrigado, viu? Obrigado pela abraço, oportunidade mais uma obrigado. vez aí. Até mais. Valeu, Gabriel, um abraço. Até mais. Boa tarde aí. Até mais, Gabriel. Tchau.